Bem-vindos, alunos e alunas, a mais uma correção do Plano de Estudos Tutorados de Língua Portuguesa. Este do 8º ano, eu sou a professora Cristiane. Já fizemos e corrigimos a atividade da semana 1 do 8º ano nas páginas 3 e 4 do seu plano. Na semana 2, na página 6, e a atividade da semana 3, que fica na página 8. Hoje corrigiremos a atividade da semana 4, que está nas páginas 10, 11, 12 e 13 da sua apostila. É muito importante que você faça a sua correção. Volta, todos os cadernos serão corrigidos e avaliados. Então lembre-se, capriche na letra, organize o seu caderno. Cuidado com os erros ortográficos, tenha sempre um dicionário ao seu lado para tirar suas dúvidas. Vejam a sua aula de língua portuguesa todas as segundas no programa Se Liga na Educação. As suas teleaulas de português servem para complementar os seus estudos. Elas podem te ajudar. Lembre-se de que elas começam às 9h40 todas as manhãs e duram apenas 20 minutos. Então, pessoal, a atividade da semana 4 inicia-se com o estudo sobre a formação de palavras. A questão 1 era para apenas estudar. Então, eu trouxe para vocês esse pequeno esquema que pode nos ajudar, que foi criado pelo professor Valim, desse Blogspot, que a gente cita aí embaixo, tá? Então, ele explica para a gente que existem 3 tipos de palavras. As palavras primitivas, derivadas e compostas. Aqui, no seu canto esquerdo, temos as palavras primitivas, que são as palavras que não derivam de nenhuma outra, como livro, flor, feliz. Do seu lado direito, temos as palavras formadas por composição. As palavras formadas por composição são aquelas palavras formadas a partir de 2 palavras primitivas. Existem 2 tipos de composição, a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Por justaposição, como o próprio nome diz, é uma composição justa, em que ninguém sai perdendo nada. Por exemplo, a palavra couve-flor. Nós temos uma nova palavra, uma palavra composta, formada de 2 palavras, numa composição na qual ninguém perdeu nada, nenhum som, nenhum fonema, nenhuma letra. O processo de composição por aglutinação, por sua vez, é aquele no qual as palavras iniciais, primitivas, elas perdem algo. Por exemplo, pontapé. Em pontapé, nós temos uma palavra que perdeu um fonema. Então, reparem que um processo de composição por justaposição é um processo justo porque ninguém perde nada. Um processo por aglutinação é aquele em que a palavra formada ela acaba sendo o resultado de uma perca por uma das 2 palavras iniciais. No centro, nós temos as palavras derivadas. As palavras derivadas são aquelas que são formadas a partir de outra palavra primitiva. Para ela formar uma palavra nova, ela recebe um prefixo ou um sufixo, que nós chamamos na língua portuguesa de afixos. Existem 3 tipos de processos. Na verdade, existem outros, estamos vendo aqui os mais importantes. A palavra derivada por prefixação, que é aquela que recebe um prefixo, como exemplo, infeliz. A palavra feliz recebeu o prefixo in. A palavra derivada por sufixação recebe um sufixo, o exemplo que ele traz para a gente é a palavra livreiro, em que a palavra livro recebe o sufixo eiro e forma a nova palavra livreiro. A palavra que é derivada por prefixação e sufixação é aquela que recebe um prefixo e também recebe um sufixo, como é o caso da palavra infelizmente. Ela recebe o prefixo in e o sufixo mente. Nós temos outros processos, mas por enquanto vamos ficar por aqui, ok? Que é o que a gente tem na nossa aula e é o que temos também na nossa apostila para resolver as nossas atividades. Atividade 2, pedia que lêssemos a Carta do Menino Inventor. Vamos lá? Carta do Menino Inventor. Cidade das Ideias Malucas, agosto do ano das invenções. Caros amigos, tenho 13 anos e coloquei uma ideia na cabeça. Serei inventor. Um inventor de objetos e de palavras. Desde os 5 anos, eu tinha um pensamento amadurecendo na cuca. Juntaria coisas que já existiam para formar novas coisas. E assim fiz, mas precisava dar nomes aos meus inventos. Como fazer?
Queria criar novas palavras usando os nomes dos objetos que já tinha utilizado. Afinal, todas as minhas invenções são compostas. Tem mais de um objeto. Pronto, criei as palavras. Agora preciso escrever uma enciclopédia dos meus inventos e lembrei que as palavras compostas podem ser formadas de duas maneiras: justaposição e aglutinação. E eu preciso colocar essas informações nos verbetes da enciclopédia. Como fazer a diferença, vocês sabem? Esse problema eu não consigo resolver sozinho. Então, para desvendar o mistério, você precisa me ajudar. Para esquentar, começaremos com palavras compostas que já existem e depois passaremos para as palavras novas, aquelas que inventei. Menino inventou. Com 3, nós vamos ajudar, então, o menino inventou. Abaixo as fichas propostas. Número 1. Sacolé é um tipo de picolé congelado em saco. Foi formada por justaposição ou aglutinação, pessoal? Sacolé é a junção da palavra sacola com a palavra picolé. Como sabemos, as palavras perderam muito. Então, esse processo é aglutinação. 2. Creio que perna longa é a palavra composta por aglutinação. Acertei? Errou, menino inventou. A palavra perna longa é formada por composição por justaposição. A formação da palavra vem da palavra perna e da palavra longa. Ninguém perde nada. Composição justa. 3. Descobri que a palavra vinagre também é composta. Vinho mais acre. Mas eu estou em dúvida se é aglutinação ou justaposição. O que você acha? A resposta é aglutinação, porque a palavra vinagre é a junção de duas palavras que perderam algo. 4. Saca-rolha foi inventado para tirar rolhas de garrafas. É palavra composta por aglutinação ou justaposição? Justaposição é a resposta correta. Quebra-cabeças é o nome de um jogo inventado para sacudir o raciocínio. Essa palavra é composta por aglutinação ou justaposição? Por justaposição, porque ninguém perde nada. Inventei uma caneca que projeta luz neon. Eu quero uma composição por aglutinação. Se ele quer por aglutinação, ele quer uma palavra na qual a palavra caneta e a palavra neon formem uma palavra na qual alguém está perdendo alguma coisa. Caneta neon não seria a resposta. Nossa resposta, então, caneon. Ficha 7. Criei uma mochila veloz como um jato e pensei que seu nome poderia ser composto por justaposição. Então, nomeei mochila jato. Acertei? Correta. 8. Um sapajato foi criado para você chegar mais rápido na escola. A palavra é composta por justaposição ou aglutinação? Por aglutinação, porque é a junção da palavra sapato mais a palavra jato. 9. Criei um oculofone. Óculos, que também é fone de ouvido, apesar de óculo ser uma palavra que dá a impressão de que não perde nada, nós temos um processo de aglutinação, porque a palavra correta é óculos. Além de perder o som tônico do O, nós perdemos o S aí no final. 10. O caderno cofre é um caderno que tem um compartimento secreto. Será que a classificação é composta? Será que a classificação da nova palavra composta também é secreta? Não. Qual é? Justaposição. 11. Para um grande espião, o câmbio-botão é uma câmera disfarçada de botão. Câmera mais botão. Qual é o processo, pessoal? Composição por aglutinação. 12. Para as minhas espiãs, um broche e câmera. Na enciclopédia, eu vou colocar na seção de palavras compostas por justaposição. Estou certo? Você está correto, menino inventor. Justaposição. E aí, pessoal, finalizamos a correção da semana 4 e nesta semana acompanharemos a reprise de sua teleaula da semana 4. Dá para fazer uma boa revisão. Aproveite para fazer as atividades atrasadas, corrigir, responda sempre no caderno de português e não se esqueça de que segunda-feira é dia de estudar a nossa área de linguagens. Reserve o seu tempo para isso. Dúvidas, podem me ligar ou chamar no WhatsApp. Lembre-se de que você é muito especial e com certeza vai conseguir. Vamos sair desta pandemia e deste isolamento muito mais fortes. Fique em casa, se cuide e bons estudos!